Olá, meus internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas da revista da Escola Bíblica Dominical, a editora CPAD, lição 11. O tema, o juízo final. O texto áureo: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mateus 20, versículo 11. O objetivo geral: mostrar que todos terão de prestar conta dos seus atos diante do trono branco. Verdade aplicada: todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Rei. Vamos aprender a explicar os eventos que antecedem ao juízo final. Saber também como se dará o juízo final. E aprenderemos a relacionar as bases do juízo final. Capítulo 20, versículo 11. O julgamento se dará diante do trono branco de Deus. Deus não é um carrasco com chicote na mão, capaz de dar chicotadas em quem comete pecados, delitos. Não é um carrasco com a guilhotina capaz de decepar a cabeça de alguém a qualquer momento porque cometeu um pecado, um delito, ou porque fez coisas erradas. Mas ele é juiz, justo. Ele julga com equidade. O termo equidade significa igual, sem falha. Ele tem reservado um dia em que vai julgar as nações da terra. Mas antes, ele oportunizou a todas as nações da terra a salvação. Criou um projeto através do qual todas as nações poderiam se salvar. Porém, aqueles que não creram em Jesus Cristo, que foi a escapatória para a humanidade, estes serão julgados por não crerem no unigênito Filho de Deus. E os ímpios serão julgados. Nesta lição nós vamos aprender que os ímpios serão submetidos ao juízo do grande trono branco e serão julgados segundo as suas obras. Vem comigo. Os eventos que antecedem ao juízo final. A última revolta de Satanás. Nós sabemos que ao cabo do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo para enganar as nações que estiveram aqui na terra, na égide do milênio, e para provar a sua fé. Porque essas pessoas não tiveram a oportunidade de ser provadas. Afinal de contas, viveram o milênio saudável de Cristo. A prisão eterna de Satanás. Ao cabo disso, então, ele será preso e lançado no lago de fogo perpetuamente. O juízo final. O que é e quando se dará? Logo ao cabo deste episódio, ou seja, da prisão de Satanás no lago de fogo, o Senhor, justo juiz, instaurará o grande trono branco. Nós temos várias formas de julgamento: o tribunal de Cristo, o ato de separar os bodes das ovelhas e o grande trono branco. No ato do tribunal de Cristo serão julgadas apenas as obras. Nós aprendemos isso em lições passadas. Aquilo que fizemos não é para salvação ou condenação, mas é para
prendar galardoá. No ato de separar os bodes das ovelhas, diz respeito a Israel e aos gentios e igrejas. O remanescente de Israel que será listado como ovelha. E aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que serão listados como ovelhas, separados daqueles que estão debaixo da vontade da besta. Quem será o juiz? O juiz será o Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas. Mas ele delegou a autoridade ao seu Filho, Jesus Cristo, para executar tarefas interessantes como esta do julgamento. Quem terá de prestar contas ao justo juiz? Todos os ímpios, todos aqueles que não creram na palavra de Deus, que desdenharam, que brincaram, que estiveram ao longo da dispensação da graça, fazendo a vontade própria e seguindo ao seu próprio juízo. Então estes terão que prestar conta ao justo juiz. Quais são as bases, ou as bases do juízo final? Serão abertos livros e se estabelecerá uma sentença. Vamos ver que livros são estes? Vem comigo. E abriram-se os livros, aqui em Apocalipse capítulo 20, 12. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Abriu-se o livro da vida. E aqui antes, no texto, diz assim: e abriram-se livros. Quais foram esses livros? Não temos tempo aqui para dissecar sobre cada livro, porém só mostrar para os caríssimos internautas que 7 livros serão abertos aqui. O livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da memória, o livro dos atos dos homens e o livro da vida. Vamos nos ater ao livro da vida. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Daniel capítulo 12, verso 1. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, veja bem, Lucas 10 e 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Filipenses 4 e 13, Apocalipse 20 e 15, tem uma série de referências. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A presença do livro da vida, certamente para provar aos céticos julgados que seus nomes não se encontram nele. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Esse livro da vida é o livro onde estão escritos todos os salvos, todos aqueles que acreditaram em Cristo, que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles terão o livro base para a sua inscrição. Nele estão os nomes daqueles que estão salvos em Jesus Cristo. Nosso tempo é exíguo, não podemos aqui dissecar sobre todos esses livros aqui, mas é interessante que você pause o vídeo e veja para que cada livro. Na lição, o alvo é saber que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse está salvo para sempre em Jesus Cristo. Meus caríssimos internautas, nesta lição
nós aprendemos sobre os eventos que antecedem ao juízo final. A última revolta de Satanás, a prisão eterna de Satanás. Aprendemos sobre o juízo final, o que é e quando se dará tão logo seja preso Satanás para sempre. O juiz será Deus e todos os ímpios terão que prestar contas ao justo juiz. As bases do juízo final serão os livros abertos, e a sentença cabal é a sentença da segunda morte, onde todos aqueles que foram arrolados como não crentes em Cristo Jesus, no ato salvífico do Calvário, estes serão lançados no lago de fogo por não terem os seus nomes escritos no livro principal, o livro da vida. Vamos aqui à reflexão sobre as perguntas e respostas. Quais são os eventos que antecedem o juízo final? A última revolta de Satanás e a sua prisão. O que é o juízo final? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. Quando se dará o juízo final? Ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio. Apocalipse 20, versículos 7 e 10, temos essa realidade. Depois de este ter enganado mais uma vez as nações, Apocalipse 20, versículo 11, quem será o juiz? O juiz. O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. João capítulo 5, versículos 22 e 27. Quem terá de prestar contas ao justo juiz? Todos os que, desde Caim, amam e praticam a iniquidade. Que Deus nos abençoe.